Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de alegria, dia de glorificar o Senhor, dia de agradecer. E antes de começar tudo, eu quero lembrar você que Deus ainda cuida, Deus ainda sara, Deus ainda restaura. Deus nos guia, aleluia, e Jesus sempre é o nosso pastor fiel. Em Provérbios 3, o 5 e o 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o seu Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Aleluia. E nesta noite o Senhor está falando aos nossos corações que o culto Segundas com Cristo está iniciando e quero dizer para você que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Por mais que o mundo esteja atribulado, diferente, mas uma coisa nunca muda. O Senhor continua sendo o nosso pastor. O nosso pastor está guiando sempre as suas ovelhas, guiando no caminho certo, caminho na direção do céu, cuidando para que não saia do seu rebanho, cuidando para que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor por este momento, agradecer pelo dia e entregue o seu culto ao Senhor. Maravilhoso Deus. Como é bom estar em Tua presença, Deus. Como é bom render graças a Ti, Jesus. Como é bom, Senhor, ser protegido, guiado pelo Teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós, mesmo nos dias atribulados, difíceis, nos dias alegres, nos dias prósperos. Em qualquer momento de nossas vidas, o Senhor está conosco. E sabemos que nada sentimos falta, porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo dia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui alegres. Obrigada, Jesus, porque em qualquer situação de que possamos estar neste lugar, o Senhor é o Deus que alivia o coração, que tranquiliza a mente, que abre os olhos espirituais, que abre os ouvidos para ouvir a Tua voz. E nós, como rebanho, Senhor, de Ti, que possamos ouvir a Tua voz e reconhecer a Tua voz aonde quer que estejamos, Senhor, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, porque erramos, pecamos, falhamos, mas que Teu Espírito Santo possa nos mostrar e possa, Senhor, nos moldar conforme a Tua vontade. Te entregamos, Senhor, nosso culto a Ti, Senhor, de louvor, de adoração, de gratidão, de quebrantamento, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, que possamos estar neste lugar não só dispersos, mas ligados no céu. Que possamos lembrar dos nossos irmãos que precisam. Que possamos estar atentos a fazer a Tua vontade. Unge, Senhor, este lugar. Unge, Senhor, a cada vida aqui presente. A cada vida, Senhor, que está nos assistindo. Unge, Senhor, os Teus servos. Pois precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus amado, que a alegria neste momento possa se estender por longos dias para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar a oportunidade agora para Miguel. Alô? Hoje vamos ler Salmos 23.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes com convidado de honra e me enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Deus, Ele cuida de nossas vidas. Ele é o nosso pastor. Às vezes, a incerteza e o medo dominam os nossos corações. Mas temos que ter essa segurança, essa riqueza, que Ele jamais vai nos deixar. Que Ele cuida de nós como o pastor cuida de suas ovelhas. Ele jamais vai nos deixar. Vai deixar de nos proteger, vai deixar de dar a provisão e vai deixar de dar a sua direção para as nossas vidas. E quando colocamos a nossa confiança nele, podemos descansar sabendo que ele proverá tudo para as nossas vidas. E no verso 3 está escrito: refrigera a minha alma. Então, significa que ele também cuida de nossas emoções. Não só do lado material, mas também das nossas emoções. E em tempo de aflição, Ele é quem restaura a nossa alma. Ele nos fortalece e Ele nos dá paz. Glória a Deus. Vamos cantar o hino do cantor cristão, 344. Deus cuidará de ti. Aleluia. Ele é o nosso pastor, Ele é o Senhor de nossas vidas. Tudo está no controle de Deus. Aflige e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
Deus, é o nosso Deus. Tudo está no seu controle. Ele cuida, Ele nunca nos abandona. São promessas que tem nas Escrituras e nós sabemos disso, né? Por mais que as circunstâncias se levantem, Ele cuida de nossas vidas. Eu vou convidar a Júnior agora, que ele vai fazer uma oração pelas nossas famílias. Colocar as nossas famílias diante do altar do nosso Deus. Graças a paz. Glória a Deus. Vamos apresentar nossos familiares, nossa família, o nosso lar, nossa casa. Que Deus colocar no seu coração agora, nesse momento. Ore, interceda por essa família, interceda por essa casa que está necessitando de oração. Se Deus colocou no seu coração, interceda por ela, clame por ela, e clame também pela sua família. Sentado mesmo, vamos baixar nossas cabeças e vamos apresentar. Senhor amado Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor. Essa presença que nos traz paz, que nos dá alegria. Essa presença, Senhor, que nos conduz à vitória. No meio da guerra, no meio das aflições, no meio da angústia. O Senhor vem, Senhor, e nos consola. O Senhor vem, Senhor, e nos conduz, Senhor, nos seus braços para a vitória a cada dia. É por isso que nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome. Porque tu és grande, tu és poderoso, tu és eterno. Tu és o único Deus vivo, Senhor. Nós te adoramos, tu és grande, tu és poderoso. Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, cada lar agora que está sendo apresentada a Ti, Senhor. Entra, Senhor, com providência nos nossos lares. Vai nos livrando, nos guardando, Senhor, de toda a artimanha do inimigo. De toda laço, Senhor, do passarinheiro. De todas as setas malignas, Senhor, inflamadas, Senhor. Que venham em nossas direções, trazendo contendas, Senhor, discórdia, confusão, Senhor. Desfazendo a nossa família, tentando desfazer. Mas Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É em Ti que nós te escondemos, Senhor. É em Ti que nós, Senhor, ficamos guardados. Ó Pai querido, repreende todo mal, toda obra maligna, Senhor. Toda obra maligna que tenta se levantar contra a família, contra o Teu povo. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu quero te apresentar agora, Senhor, o Teu povo, Senhor. A Tua família, meu Deus, eu não conheço. Mas Tu sabes, Tu conheces cada lar. Tu conheces cada família que está passando agora por necessidade. Que está passando por uma aflição, Senhor. Que está sofrendo, não sabe com quem pedir ajuda, que não sabe, Senhor, a quem pedir o socorro. Mas o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, vai, Senhor, ao encontro da Tua serva agora, Senhor. Conforta agora a Tua filha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tu sabe o que se passa no seu coração. Tu sabe, Senhor, que o inimigo está, Senhor, tentando destruir ela, destruir a vida dos seus filhos. Repreende agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai neste lar, Senhor. Tu sabes, Senhor, do que eu estou falando. Encontra, Senhor, a Tua serva agora. Para que ela se sinta abraçada, Senhor, por Ti, Senhor. E que a vitória venha sobre ela agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai restituir, Senhor, o seu lar. Restitui, Senhor, a sua vida, meu Pai. Que tudo isso passe, Senhor. E ela venha se lembrar somente para glorificar o Teu santo nome. Meu Deus, encontra, Senhor, a Tua serva agora. Dá uma noite de paz, Senhor. Boa noite, Senhor, que ela possa dormir, Senhor, nos Teus braços. Em nome de Jesus Cristo, não só ela, Senhor, mas sim também os Seus filhos. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa noite seja uma noite de mudança, seja uma noite de restauração, seja uma noite,
de transformação no meio do teu povo, Senhor. Assim como ela, meu Pai, muitos servos teus, Senhor, que estão agora te buscando, te clamando, Senhor, te pedindo misericórdia. Vai ao encontro de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se é finança, se restitui a finança. Se é saúde, meu Pai, Tu és a cura, Tu és a libertação, Tu és, Senhor, a nossa saúde, ó Deus vivo. Ó Pai querido, se é crise, Senhor, no casamento, no meio dos filhos, se é os filhos que estão, Senhor, perdidos na vaidade, ó Senhor, perdidos, Senhor, nos vícios deste mundo, meu Deus, Tu pode restaurar. Tu pode renovar, Senhor. Entra com providência nestes lares. Entra com providência nestas casas, Senhor. E que esta noite, Senhor, seja uma noite de mudança. Seja uma noite de restauração espiritual. Seja uma noite de quebrantamento, Senhor. Seja uma noite para que o Teu santo nome seja exaltado e glorificado no meio do Teu povo. Ó Pai querido, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, e descansamos nos Teus braços. Assim Te apresento também a minha família, Senhor, o meu lar, o meu casamento, a vida dos meus filhos, Senhor. Coloco tudo no Teu altar, como assim a família dos meus irmãos, o lar da minha mãe, Senhor, o lar do Seu Câncer, do Nieda, e a sua família. Senhor, o lar de Dona Mari, Senhor, da sua família, necessitamos, precisamos de Ti. Ó Pai amado, faz maravilhas, Senhor, nos livra, nos guarda, acampa anjos, Senhor, com as espadas desembanhadas, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Repreende todo o mal, repreendendo, Senhor, quebrando todo laço, Senhor, do maligno, em nome de Jesus Cristo, pois eu coloco tudo nas Tuas mãos e descansamos em Ti, Senhor, com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém. Às vezes passamos por situações difíceis, né? Às vezes a guerra se levanta em nossas famílias, em nossas vidas, mas nós temos que romper em fé. Nós temos que confiar no nosso Deus. Às vezes a nossa fé ela é provada sim, mas nós temos que confiar no Deus que nos prometeu grandes coisas, num Deus que é grande e maravilhoso. E o que acontece em nossas vidas não é nada diante do Deus maravilhoso que nós temos, né? Às vezes a nossa fé é provada, mas na provação o nosso Deus nos faz crescer mais. E na provação nós vemos que Ele é poderoso e maravilhoso. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que nos vão para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Toda minha
cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia eu vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia eu vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Às vezes passamos por situações muito difíceis em nossas vidas, não é? Temos aqui alguns pedidos de oração. Eu sei que Júnior, ele levantou um clamor e orou por famílias aqui. Mas antes de louvar esse hino que vamos louvar agora, porque esse hino mostra que em tempos de guerra, às vezes a guerra se levanta nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E essa luta nós não podemos vencer sozinhos, não é? Então aqui tem alguns pedidos de oração, né? Eu vou colocar diante do altar do Senhor Gildizele, seus filhos Arthur e Luiz Miguel. Rosa, ela pediu pelos seus irmãos, estão no lado assim da bebida, ela pediu para que orasse por eles. Pela vida de Janaína, é uma irmã em Cristo, precisa de muita oração pela sua vida espiritual. Ela está sem forças na batalha espiritual. Às vezes, Satanás, ele nos fere, mas Jesus, ele nunca nos abandona. A irmã Luzinete,
Ela foi submetida a uma operação do joelho hoje. Eu espero que ela esteja bem. Em nome de Jesus, ela vai se recuperar. Vamos orar também por Paula, que o joelho dela não está bem. Ela não teve condição de vir agora há pouco. O joelho doendo muito e o médico proibiu dela subir escadas. E ela não pôde vir. Então, vamos colocar esses nomes no altar do Senhor, que o nosso Deus, Ele tudo pode. Às vezes a gente olha diante de Deus e diz, Senhor, nós não temos forças. Mas como já foi falado várias vezes aqui, nós temos que fazer semelhantes a Davi, não é? E Davi, ele não olhou para ele e comparou o tamanho com o gigante. Ele olhou para o gigante e olhou para o Deus que ele tinha. Então é isso que nós temos que fazer. Comparar o tamanho do nosso Deus com o tamanho dos nossos problemas, que não são nada diante do Deus maravilhoso e poderoso que nós temos. Vamos orar. Coloque esses nomes no altar do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai eterno, a Ti toda a glória, a Ti toda a majestade, a Ti todo o louvor, meu Pai. Tu sabes de cada pedido que foi feito aqui, de pessoas que estão te pedindo socorro, de pessoas que estão dizendo que não aguentam mais a caminhada. Meu Pai, tem misericórdia, meu Senhor. A Tua palavra, ela de capa a capa diz que é Tu que luta as nossas lutas, que nós não temos condições de lutar as nossas lutas. E Tu se levanta e luta as nossas lutas. Tu és maravilhoso e Tu nos dá a vitória. Porque a Tua palavra diz que em Ti, meu Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Nós já temos a vitória. Meu Senhor, socorre cada vida, meu Pai. Aqueles que estão precisando de cura, em nome de Jesus, vai e toca no joelho de Paula, no joelho da irmã Luzinete, meu Deus, que precisa da Tua resposta, precisa, meu Senhor, de cura. Eu te peço pela família, meu Pai, de Gildizele, em nome de Jesus, que em nome de Jesus nós clamamos aqui pela família dela, já houve uma oração, mas estamos clamando novamente em nome de Jesus. Meu Pai, fortalece a Tua filha, dá um abraço ao Espírito Santo na Tua filha, para que ela seja consolada, meu Deus, em nome de Jesus. Socorre Janaína, meu Pai, que está sem forças, mas Tu és a força dela. Tu não deixa nenhum filho para trás. Tu não deixa, não. Às vezes as circunstâncias e as batalhas e as lutas faz a gente parar, mas Tu vai lá e nos resgata e nos levanta, nos fortalece e a gente caminha novamente, luta novamente. A batalha, a grande batalha, que é a batalha diante do Teu santo reino, que nós batalhamos para o Teu santo reino. Oh, meu Pai, eu te peço por Rosa, meu Pai, que ela pediu para olhar pelos seus irmãos. Seus irmãos que estão na bebida. Meu Deus, tem misericórdia, libertação de vícios, meu Pai. Em nome de Jesus, socorre. E das irmãs que pediram oração, meu Senhor. Em nome de Jesus, Tu sabe cada uma que pediu oração pelas suas famílias. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar. E nós sabemos que tudo está no Teu controle. E Tu sabe de todas as coisas e Tu vais socorrer em nome de Jesus. Fortalece, meu Senhor, cada serva Tua, cada servo Teu. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque em tempos de guerra nós não podemos parar. Surgem guerras fortes. E nós sabemos quem é o inimigo de nossas almas, não é? Então, em tempo de guerra, nós não podemos parar de lutar. Aleluia. Nunca pare de lutar. A guerra se levanta, mas o nosso general já nos garantiu a vitória. Aleluia. Por mais que você se sinta ferido, mas o nosso Deus, Ele te sustenta
e te faz caminhar. Glória a Deus. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. E ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, glória a Deus, sempre vem. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso,
a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, receba. o escapio, o descanso, a cura, Receba a cura. Aleluia. sem demora. Aleluia. Glória seja dada ao Rei Santo e lindo e perfeito. É o nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso general. E com um Deus tão lindo, tão poderoso, tão santo, tem como se entristecer? Não. Sabemos que a vitória é certa. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. João 14. João. Amém? Do 1 ao 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Eu ia até o 15. Amém. Jesus, quando falou esse texto, ele estava no cenáculo, na noite que foi traído, onde ele celebrou a ceia, né? E aqui ele está acalmando o coração dos discípulos para o que vai acontecer. Porque os discípulos, eles acreditavam que com a chegada do Messias se instalaria o reino. E eles estavam confusos, porque Jesus estava dizendo que ia embora. E os discípulos se perturbaram. Porque Jesus, ele anuncia que seria traído, que seria morto. Então, naturalmente, eles estavam perturbados. Eles não estavam entendendo. Mas a palavra aqui não é que Jesus está dizendo que eles estão tristes. Aqui não é para tristeza, para desânimo, não. A palavra aqui é perturbados. Eles estavam muito aflitos. Eles estavam perturbados, sim. A palavra que Jesus falou não é triste. Perturbado. Então, no versículo 1, Jesus disse que Jesus falou que ele ia partir. E os discípulos não estavam entendendo. E que os discípulos também não poderiam acompanhá-lo. E Jesus aqui, ele tranquiliza o coração dos discípulos, né? Não se turbe o coração de vocês, não fiquem aflitos. Creiam em Deus, porque Ele jamais irá abandonar vocês, mesmo que vocês não estejam entendendo o que está acontecendo. Confiem, creiam em Deus, que Ele não vai abandonar vocês. Aí Jesus vai e diz, creiam também em mim. Da mesma forma que o Pai não vai abandonar, eu também não vou abandonar vocês. E Jesus aqui, ele está mostrando a sua divindade, pedindo para que os discípulos crescem nele também. Da mesma forma que cria no Pai. Não é? Então Jesus aqui, ele se colocou no mesmo nível de Deus, que ele é digno de fé. Então Jesus aqui, ele declarou a sua divindade. Ele se colocou no mesmo nível de Deus. Então, o fundamento para que não fiquemos aflitos quando passamos por alguma coisa muito difícil é saber que Jesus é Deus, é saber que Ele não está mentindo, que Ele falou a verdade, e é saber que Ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 2 e 3, ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, qual é a razão que Jesus está dizendo para que os discípulos não fiquem perturbados? Para que nós também não fiquemos perturbados. É que ele iria voltar. É que ele ia preparar um lugar. É porque na casa do meu pai há muitas moradas. É essa a razão. Por que vocês não podem ficar perturbados? Não se perturbem. Porque na casa do meu pai, onde ele habita, onde Deus vive, na habitação de Deus, há muitas moradas e tem lugar para vocês. Eu vou para lá e vocês também irão. E Jesus, ele mostra que iria preparar lugar. Não é? E nós sabemos que lá já está preparado antes da fundação do mundo. Não é? E nós sabemos como Jesus iria preparar lugar. Como? Foi através do seu sacrifício. Foi através do seu sacrifício e da sua ressurreição que ele preparou o caminho, que ele abriu o caminho para que pudéssemos ir para esse
lugar. Porque se Jesus não fizesse isso, não fosse o sacrifício de Jesus e a ressurreição, nós não podíamos ir para lá. Então é exatamente isso que Jesus estava falando. Ele abriu o caminho pela sua morte e ressurreição. Então, sem a morte de Jesus, não haveria lugar para ninguém para ir para o céu. No versículo 3, ele diz assim: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Então, mostra que a sua partida era temporária. Ele se refere, e ele aqui está se referindo à sua segunda vinda. Quando ele vier, juntará o seu povo para viver com ele para sempre. E Jesus, ele mostra aqui, e o meu desejo é esse, né? E quando eu for preparar lugar, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, a vontade de Jesus não é simplesmente nos levar para o céu, levar os discípulos para o céu. A vontade dele, o desejo dele é que nós fiquemos com ele, que ele fique conosco, que ele esteja conosco. E o desejo dele para que estejamos com ele, e ele fala isso também em João 17, na oração sacerdotal. Ele diz em João 17, 24, ele orando, Deus Filho orando a Deus Pai. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, porque para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele mostra em duas vezes que o desejo dele, a vontade dele é morar conosco, é viver conosco. E ele aqui ora para que possamos vê-lo glorificado. No versículo 4, ele diz claramente: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então aqui mostra claramente, porque no decorrer dos séculos, depois que Jesus foi aos céus, mudaram muitas coisas, né? Acrescentaram muitas coisas no Evangelho. Né? Jesus aqui já está dizendo: vocês já sabem o caminho. Eu já anunciei, eu já preguei, eu já ensinei, não tem mais nada a ser acrescentado. Porque infelizmente acrescentaram muitas coisas. Como se a salvação tivesse mudado. A salvação lá atrás é uma, mas depois precisa de mais coisas, né? Precisa de mais intercessores, você precisa fazer outras coisas. Jesus aqui, ó, eu já falei, já ensinei, já anunciei. Vocês já sabem o caminho. E nisso, Tomé se manifesta, né? Aliás, todos queriam se manifestar. Porque todos estavam confusos. E Tomé vai e fala: eu não sei. Eu não sei que caminho é esse. E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Eu sou o caminho. Eu abro esse caminho mediante o sacrifício e a ressurreição. Então é pela fé em mim e pela união comigo que é esse caminho. Jesus, ele não aponta o caminho. Eu vi um debate de pessoas de outras religiões dizendo que Jesus nunca afirmou que ele era o único caminho. Tem outros caminhos também, mas ele aqui é claro demais. Ele diz: eu sou o caminho. A verdade sem Jesus é mentira. E a vida sem ele é morte. Então não existe vários caminhos. Então ele diz: é pela fé em mim e união comigo. E eu sou a verdade que veio de Deus para esclarecer e libertá-los da mentira. Porque sem Cristo temos uma venda nos olhos, né? Fazemos coisas erradas e parece que não estamos fazendo nada. Temos a cegueira espiritual. Mas mediante, quando temos o Espírito Santo, quando temos Cristo,
Ele abre os nossos olhos. Ele nos esclarece. Ele nos liberta da mentira. A nossa vida deixa de ser uma mentira. Porque Ele é a verdade. Eu sou a vida, para que vocês vivam eternamente com o Pai. Essa eternidade para morar com Ele. Eternidade, eu sou a vida. E Ele diz, Tomé, ninguém vai ao Pai, ninguém vai para essa casa do Pai, para a casa do Pai, se não for por mim. E eu vim abrir esse caminho. Eu vim abrir o caminho para esse lugar. Era exatamente isso que Jesus está falando. Precisarei me ausentar um pouco para que possa abrir esse caminho. Porque sem a morte e o sacrifício de Jesus, não tínhamos redenção. E é no sacrifício e na morte de Jesus que nós encontramos redenção e salvação. Porque é só por Ele, nada mais. E no versículo 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, né? Vocês não precisam chegar na casa do Pai para conhecê-lo. E para poder vê-lo. Porque se vocês caminharam comigo, vocês já conhecem. Vocês já podem ver o Pai aqui e agora. Vocês podem vê-lo em mim. É o que Jesus está dizendo. Mas não precisa vocês chegarem lá para poder conhecê-lo, para poder vê-lo. Aí Filipe vai e diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Porque se a gente vê o Pai, todas as preocupações vão acabar. Nós não vamos mais ficar preocupados. Filipe, ele queria ver uma manifestação do Pai, uma revelação milagrosa, como aconteceu no Antigo Testamento, como ele sabia que várias vezes já tinha conhecido. E Jesus explica que ver a Ele é mesmo que ver o Pai. Você ainda não entendeu quem eu sou? Eu sou a expressão exata do Pai. E Jesus aqui, do versículo 9 ao versículo 11, ele mostra a sua divindade, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Existem muitas pessoas que não acreditam na divindade de Jesus. E ele não se proclamou Deus, mas aqui nesse texto nós vemos que ele afirmou a sua divindade, né? E nós temos uma clara afirmação dele, dizendo que ele é Deus conosco, Deus Emanuel. Jesus é a própria revelação de Deus entre nós. Ele é a plena revelação do Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Eu sou Deus. Se vocês não acreditam nas palavras, acreditem pelo menos nos sinais que eu realizei. Porque os sinais que eu realizei, só Deus realiza. Foi o que Jesus falou. Ressuscitou o morto com 4 dias, já fedendo, podre. Caminhou sobre as águas, transformou elementos, multiplicou elementos, e as leis que Deus criou, só Ele mesmo pode mexer. Só Ele pode mexer nas leis que Ele criou. E Ele mostra assim, se vocês não estão crendo no que eu estou falando, acreditem pelo menos nos sinais que eu fiz.
nas obras que eu fiz. No versículo 12, no versículo 14, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus ele está dizendo que ele quer que nós façamos as mesmas obras que ele fez. E, na verdade, Jesus está dizendo, na verdade, até maiores do que eu já fiz, do que eu fiz. Então, Jesus, ele delega a seus discípulos a continuidade do seu ministério. Que obras são essas? Todas as ações que Jesus exerceu no seu ministério. Os sinais, o seu ensino, a sua compaixão com os necessitados, a sua vida de obediência e de submissão ao Pai, nós temos que fazer o mesmo. Todo o seu comportamento. E Jesus aqui ele está se referindo à salvação, ao evangelismo, que muitos iriam se converter. Né? Então, sinais maiores, obras maiores, mais pessoas iriam se converter. E ele diz o porquê vocês farão obras maiores. Porque eu vou para junto do Pai. É por isso que a igreja do Senhor faz obras maiores do que Jesus fez. Por quê? Porque ele foi para junto do Pai. Depois da morte, o sacrifício de Jesus e a ressurreição, Jesus recebeu todo o poder que tinha no céu e na terra, que tem no céu e na terra. E ele entrou no Santo dos Santos e está sentado à direita do Pai. E ele nos manda o Espírito Santo de Deus. Então significa que Jesus, através da igreja, faz obras maiores. Foi isso que Jesus estava se referindo. Porque ele iria para o Pai, ele recebeu todo o poder, ele mandou o Espírito Santo. E Jesus, através da sua igreja, então a igreja de Jesus, faz grandes obras através do Espírito Santo de Deus. No versículo 13, ele diz, o que vocês pedirem, eu darei. E muitos leem esse versículo isolado e não entendem. Né? Pensa que pode pedir o que quiser para os seus deleites. Não. O contexto aqui é o ministério. O contexto aqui é a continuidade do que Jesus fez na terra. O contexto aqui é a salvação. O contexto aqui é a obediência ao Pai. É a obra do Senhor. O que vocês pedirem, eu darei. No contexto das obras, no avanço da obra da igreja. No avanço do reino de Deus. No contexto de cumprir a missão da igreja, de acordo com a vontade do nosso Pai. Lá em Tiago está escrito que nós pedimos e não recebemos nada porque pedimos mal, pedimos para os nossos deleites. Então, quando pedimos alguma coisa em nome de Jesus, tem que ser a vontade de Jesus. Porque não é qualquer coisa que você pede e qualquer coisa que você usa o nome de Jesus. É algo muito sério. Eu vi um pastor fazendo como se fosse uma comparação. E esse pastor, ele disse assim, você quando passa aquele papel que tu tem no nome de mãe, qual é? Declaração? Declaração. E que você pode usar, a pessoa confia em você, para que você faça tudo no nome dessa pessoa. Mas essa pessoa confia em você.
Então, procuração, né? E às vezes passamos uma procuração também para um advogado, né? E o advogado vai fazer tudo o que nós queremos. Porque o advogado ele vai usar o nosso nome. Mas se essa pessoa tem uma procuração, eu achei interessante esse exemplo, e faz o que quer, uma coisa que não agrada a você, você não vai aceitar isso. Então, quando usamos o nome de Jesus, não é para qualquer coisa, não, que você abre a sua boca e diz em nome de Jesus. Você não pode estar usando o nome de Jesus para fazer, não é assim. Tem que ser para agradá-lo, de acordo com a sua vontade. Por isso que nós sabemos que o que pedimos tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. E esse texto aqui, ele nos tranquiliza. Jesus sabia o que os discípulos iam passar. Iam passar por algo que eles não iam entender. Às vezes passamos por grandes batalhas e pensamos que tudo está perdido. Porque foi o que eles pensaram, né? O mestre morreu, o Messias morreu, tudo acabou. Mas é o que Jesus está dizendo aqui. Confie. O Pai sempre vai cuidar. Confie em mim também. Confie. E ele deixou uma promessa linda nesse texto, de confiarmos nele e também que ele vai voltar. A promessa de Jesus aqui não é simplesmente que vamos morrer e vamos para o céu, não. O que Jesus está se referindo aqui é a sua segunda vinda. Não é simplesmente você morreu, ele não. É a sua segunda vinda. Ele vai voltar para nos buscar. E nós temos essa promessa linda do nosso Senhor, do nosso Deus. Glória a Deus. Nós confiamos nessa promessa perfeita e santa. Não foi ninguém que falou, qualquer um que falou, não foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa. Se com pressa de no céu chegar, vou voar em direção ao céu de gozo. Para sempre ali eu terei. Vou voar, santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilha me descobrirei. Nas asas do vento, glória e no em Deus me chamar. Fosse agora subir para a glória, onde meu Deus está.
E eu creio nessa promessa. Creio nessa promessa. Eu creio, eu creio. Por mais que as tempestades se levantem, por mais que tudo dê errado, eu creio que eu vou ter uma eternidade de descanso com o meu Senhor. Ele nos prometeu isso. Eu creio. E por mais que tudo dê errado, por mais que aconteça coisas horríveis, a nossa eternidade é maravilhosa. Porque aqui tudo é passageiro. Nunca troque Jesus por nada dessa terra. Essa carne aqui, ó, vai se acabar. Tudo é passageiro. A eternidade é muito valiosa. Quem conhece esse tesouro, não troca por nada. Quem diz que era crente, que você nunca conheceu. Porque a palavra de Deus diz que quem encontra a pérola, quem encontra o tesouro, volta, vende tudo que tem. Se você abandonou, se você deixou, você nunca conheceu. Essa riqueza, que é uma comunhão santa, uma experiência com Ele. Quem sabe a riqueza que Ele fez, que Ele nos prometeu, não abandone ao Senhor. Existem duas maneiras, né? Você abandona o Senhor, às vezes, de duas maneiras. Ou você nunca conheceu Ele, ou você é tão pequeno, é tão criança, é tão bebê, que Deus tem pressa no seu crescimento. E o perigo é você trocar as riquezas por qualquer besteira que você acha no chão. Como uma criança que é herdeira, que é muito rica, tem muito ouro no cofre, mas ela está sentada no chão, brincando com um copinho rasgado, descartável. Ela não tem acesso a esse tesouro e ela não sabe que tem esse tesouro. Então, às vezes, acontece isso. Trigo que ainda está pequeno, que se engana, troca Jesus por qualquer coisa e vai sofrer. É rebordosa, né? Nós sabemos disso. Que às vezes, por falta de crescimento, nós trocamos essa riqueza que ele falou por tão pouco. Ou você nunca conheceu, ou você precisa crescer rapidamente. Amém? Que possamos agradecer ao nosso Deus por mais um culto. Eu gostaria de chamar Jesus para finalizar e fazer a oração final. Glória a Deus, que maravilhoso, que Deus maravilhoso. Que a palavra do Senhor entre no nosso coração e nunca mais possamos nos esquecer dessas palavras. Essa promessa linda, verdadeira. Feche os seus olhos e agradeça. Oh, meu Pai amado, oh, Jesus Cristo, obrigada por esse amor tão grande. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou a tua igreja. O Senhor nos mandou o Espírito Santo. O Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. E um dia, aleluia, um dia estaremos junto a Ti, Senhor. Ó Deus amado, cuida de cada um de nós. Tira toda a criancice, toda a imaturidade. Que possamos crescer espiritualmente. Que possamos buscar a Ti. Melhorar, Senhor, como igreja. Como servo do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Somos falhos. Muitas vezes erramos, mas o Teu Espírito Santo. Aleluia. Que cada passo que nós damos, Senhor, não venha entristecer o Teu Espírito. E Teu Espírito não venha se afastar de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós.
e nós, como igreja, Senhor, possamos estar com o coração grato todos os dias da nossa vida, intercedendo um pelo outro, ajudando um ao outro, crescendo e fazendo crescer um ao outro. Ó Jesus, nos ajuda a melhorar. Nos ensina a melhorar, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Obrigada por tua palavra, pelo teu alimento. Obrigada, Senhor, pelos louvores que tocou o meu coração. Obrigada, Senhor, porque a minha fé foi renovada neste lugar. Obrigada, Senhor, pelos irmãos aqui presentes, por cada um, Senhor, um ajudando o outro em oração. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu mover, o teu agir. Obrigada, Jesus, porque eu creio que o Senhor ouviu as nossas orações. Obrigada, Jesus, porque o Senhor curou, libertou, salvou, Senhor, aqueles que nós tem clamado neste lugar. Ó Deus amado, coloca tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nossos familiares e amigos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que cada um de nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana próspera, uma semana de livramento, uma semana mais na tua presença, uma semana de crescimento, uma semana de milagre, uma semana em nome de Jesus, ouvindo a tua voz e fazendo o teu querer, meu Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, para todo sempre. E que nós venhamos nos encher desse amor, Senhor. Em nome de Jesus. E melhorar como igreja. Esta é a oração, Senhor. E obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.